Olá, eu sou o Rodrigo Dizio e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre horror cósmico. Vamos lá? Todo ano saem milhares de filmes de terror e a maioria deles tem uma história muito repetida, cheia de jump scares e com um final bem previsível. Por isso eu não dou muita bola pra eles. Mas tem um gênero de filme de terror que eu gosto bastante e sempre que sai algum eu quero ver, que é o gênero de terror chamado horror cósmico. O que seria esse horror cósmico? Horror cósmico é aquela história que fala sobre criaturas do desconhecido ou forças cósmicas muito superiores aos seres humanos que são indescritíveis e aterrorizantes. E para eles, nós, seres humanos, somos nada. Muitas dessas histórias de horror cósmico são baseadas ou têm inspirações em livros do Lovecraft, que é um autor muito conhecido pelas suas histórias de horror cósmico. Ele que escreveu sobre o Cthulhu, que é aquele monstro que é meio ser humano, meio polvo, que vem das profundezas do oceano. E todo filme que segue o horror cósmico, ele tem alguns elementos básicos, que são uma força cósmica superior, desconhecida, de outra dimensão ou do espaço, enfim, que está aterrorizando de alguma forma os seres humanos. Essa força é indescritível e muitas vezes não aparece nos filmes. Porque a ideia do horror cósmico são criaturas tão horríveis, tão além da nossa compreensão, que é impossível de reproduzi-las em imagem. É impossível de mostrá-las com clareza. Então, normalmente, os filmes do horror cósmico, eles lidam com esse mistério, com esse medo do desconhecido. Algo que é incompreensível da cabeça do ser humano. Então é esse medo de algo que você não sabe o que é e você nunca vai saber, você tem que lidar com isso, que é uma coisa que você nunca vai saber, e traz coisas horríveis. Outra característica dos filmes de horror cósmico é a loucura dos personagens principais. Normalmente, essa criatura cósmica, essa força cósmica, entidade, é tão horrível, tão horripilante, tão além da compreensão humana, que todos aqueles que entram em contato com ela ficam loucos. E todo filme de horror cósmico, ele lida um pouquinho com essa loucura causada nas pessoas que entraram em contato com esse desconhecido. Muitos filmes do horror cósmico não focam exatamente nessa criatura cósmica, e sim na loucura desses próprios personagens, que tentando entender o que está acontecendo e não conseguindo, eles acabam perdendo a noção da realidade, do que é real, do que não é. A terceira característica que eu acho que é bem comum nos filmes do horror cósmico é a desesperança. Uma força tão horrível, uma entidade, uma coisa tão horrível acontecendo no universo que quer destruir os seres humanos, que destrói os seres humanos, deixa eles loucos, que não tem esperança. Ou você morre ou você morre, não tem outra alternativa. Ou você se deixa consumir por essa criatura, essa entidade, essa força cósmica, ou não tem o que fazer. Então, a falta de esperança, o desespero, a loucura são características marcantes desse gênero. Outras coisas que podem ter ou não, que eu considero uma característica opcional, são as criaturas com tentáculos e que lembram muito monstros do Lovecraft. Mas não são essenciais. Alguns dos filmes que eu vou mostrar aqui pra vocês não tem criaturas com tentáculos. Outra coisa que também é bem comum nesse gênero, mas não é necessário, é o body horror, que seria um subgênero do terror em que criaturas meio humanas deformadas aparecem. Com partes do corpo que estão onde não deveriam estar, duas pessoas com corpos misturados de uma maneira grotesca, partes do corpo abrindo e fechando, e enfim, transformações grotescas do corpo humano e movimentações grotescas. Mas não é essencial. E agora eu vou passar uma lista dos 5 melhores filmes de horror cósmico, na minha opinião. Em quinto lugar, nós temos In the Mouth of Madness, que em português ficou À Beira da Loucura, que é um filme de 1994, se não me engano. E ele é um filme que mostra um escritor que escreve horror cósmico e é muito baseado nas histórias de Stephen King e de Lovecraft, que são dois autores muito famosos que escreveram horror cósmico. Esse escritor está escrevendo livros que deixam as pessoas loucas. Depois se descobre outras coisas, você vai se aprofundando no desconhecido na leitura dos livros desse autor e tem alguma ideia de metalinguagem nesse filme. O horror cósmico é muito presente. Tem criaturas com tentáculos, tem umas forças desconhecidas que não tem o que fazer.
você vai morrer ou vai ficar louco. Tem body horror, tem gore, enfim, tem tudo que um horror cósmico tem. E você vai ficando cada vez mais louco, igual o personagem vai ficando durante o filme, certo? Começa ele num hospício, pra vocês terem uma ideia, e daí ele vai contando a história de como ele chegou ali. Então é bem bizarro. E você tá sempre se perguntando, será que isso aqui é verdade ou é apenas produto da mente da pessoa? E é uma característica comum em muitos filmes de horror cósmico. Você sempre tá se questionando o que é verdade e o que não é. This is not reality. It's all happening for real, Trent. Outro filme de horror cósmico, é bem recente, é do ano passado, é A Cor que Caiu do Espaço, protagonizado pelo Nicolas Cage, que conta a história de uma família que mora no interior, blá blá blá, e cai uma espécie de meteoro, meio cor-de-rosa. Depois da queda desse meteoro, as pessoas que moram nesse terreno, elas começam a ter experiências macabras e bem assustadoras com a entidade que supostamente estava dentro desse meteoro. Então, novamente, tem uma progressão da loucura dos personagens, dos monstros que aparecem. Tem body horror também. Tem aquela sensação de desesperança o tempo todo. É uma sensação horrível, que acho que é característica do horror cósmico. Tem também o Nicolas Cage ficando louco, que só por isso já valia o filme, né? Mas é horror cósmico, então são 2 motivos pra vocês assistirem. You believe me now? I don't know what I believe anymore. O outro filme é The Endless. Esse filme, ele é continuação de um filme que se chama Resolution. O The Endless pode ser assistido independentemente de Resolution. Tanto é que eu assisti primeiro The Endless para depois assistir Resolution. Esse filme conta a história de 2 irmãos que fugiram de um culto supostamente suicida que venera seres alienígenas. 10 anos depois desses irmãos fugirem desse culto, eles recebem um vídeo dizendo que o pessoal desse grupo vai ascender, então eles voltam pro culto. E lá eles começam a experienciar várias coisas sobrenaturais e eles começam a perceber que tem uma criatura ali, uma entidade desconhecida que é a entidade que o culto venera, que tá muito além de tudo que eles compreendem, que de certa forma tá usando eles como marionete. Mas eu não posso falar muito porque dá muito spoiler, mas é muito bom o filme mesmo. Vocês vão assistir e vão amar. Whoever's watching, I just wanted to say the Ascension is something that we've all been looking forward to. We couldn't be happier. I want to go back. O segundo lugar dessa lista é um filme muito recente, que é Aniquilação, que saiu em 2018 no Netflix. Conta a história de uma bolha alienígena que brilha, que surgiu do nada, e que todo mundo que entra dentro dessa bolha nunca mais sai. Aí a personagem principal, que teve o marido desaparecido por essa bolha, entra dentro dessa bolha para tentar descobrir o que aconteceu com seu marido. Tem várias coisas acontecendo, body horror, desconhecido, loucura, etc, etc, tudo aquilo que tem horror cósmico. Esse filme é muito bonito, os efeitos são muito bonitos, as cenas são muito bonitas. Tudo que tem dentro dessa bolha é lindo, ao mesmo tempo que causa um horror imenso e você fica o tempo todo desesperado. E é um filme ótimo para se assistir. Can you describe its form? No. E o último filme dessa lista, e o primeiro colocado na minha opinião, é O Nevoeiro, adaptação de Stephen King de 2007, se eu não me engano. Esse filme conta a história de um pai que fica preso com seu filho dentro de um supermercado porque uma névoa, um nevoeiro estranho, prendeu todo mundo ali dentro. E todo mundo que tenta sair desse nevoeiro é atacado por criaturas misteriosas, tentáculos, enfim, e é morto. Esse filme é bem interessante porque ele mostra como o ser humano age nessas situações de calamidade e como vão ficando loucos ali dentro. E eles lidando com esse desconhecido que ninguém sabe o que é, que mata todo mundo e são criaturas horrendas que vivem nesse nevoeiro. E tem muito um debate religioso ali também. Você acaba ficando desesperado e sem entender nada junto com os protagonistas. E esse filme tem um dos melhores finais de filmes que eu já assisti. Sério, vocês têm que assistir esse filme, ele é muito bom mesmo. Não assistam a série do Netflix Nevoeiro, porque ela é horrível. O filme de 2007 é ótimo, e esse eu recomendo todos assistir. What's going on? It's death. Ficam aqui umas menções honrosas pro filme The Void, pro filme O Farol e pro filme O Enigma de Outro Mundo, que também estão nessa do horror cósmico. E um que é chamado de horror cósmico também, que eu não recomendo, é O Enigma do Horizonte. Esse filme não é bom. Se quiserem assistir, assistam por conta e risco de vocês, mas ele não é bom.
Ele não trabalha com os elementos do horror cósmico de uma maneira eficiente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Deixa aqui nos comentários se vocês têm alguma sugestão de filme de horror cósmico pra me deixar. E se vocês querem que eu faça um top de outros estilos, gêneros de filme, enfim, certo? É isso, tchauzinho e até mais.